Olá, amigos e irmãos, se preparando aqui para o culto. Já estou de gravatinha, você tá vendo, ó, certinho? A Bíblia tá aqui, ó. Bom, ela participa do meu café de manhã. Veja bem, ser um leitor fiel da Bíblia não significa que você é uma pessoa radical, não. Quem disse isso? O radical geralmente o radical é aquele que não observa muito as coisas, ele vai na onda. O radical é aquele que vai com todo mundo, né? É aquele que vê o movimento, entra nele sem saber onde está indo. Você está entendendo? Agora, ser um leitor da Bíblia, um leitor fiel que examina texto a texto, que examina a palavra. Portanto, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Há textos bíblicos que muitos dos pregadores que você tem costume de assistir e ouvir não vão nunca ler para você. Por quê? Porque se eles leem esses textos, certamente a sua popularidade irá cair. Você está entendendo? Já então, pensando que poderão perder parte dos seus lucros, eles não leem. A Bíblia diz que cada homem deve possuir a sua própria mulher. Aquele que tem duas está errado. Como vai ler um texto desse? Já tem alguns envolvidos nisso. Então, o que eu estou te dizendo? Ser uma pessoa honesta, coerente, não é ser radical. Às vezes as pessoas elas fazem uma confusão de honestidade. Às vezes as pessoas medem a honestidade do outro se o outro não pagou a conta. Claro que não se deve deixar de pagar a conta que deve. Foi lá e comprou o objeto, tem que pagar. Pode acontecer um problema? Pode acontecer um atraso? Pode. Certo? Eu sou negociante, eu sou um prestador de serviço. Eu tenho lá um bolinho de cheque assim, ó, para receber cheques que voltaram. Negócios. Pode acontecer. Alguém fazer negócio com você, ficar te devendo. Pode acontecer de você fazer negócio com alguém e ficar devendo, mas isso não quer dizer que você tem o direito de ficar devendo a pessoa e não pagar. Tem que procurar pagar. Essa é outra parte. Estou falando da questão da honestidade. Ela é em tudo, honestidade na questão da finança, honestidade na questão do respeito mútuo, entendeu? Ser honesto em tudo, honesto nos horários, honesto nos compromissos, honesto nos tratos. Então, isso permeia a nossa vida. Agora, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: ser um leitor da Bíblia, isso não quer dizer que a pessoa é radical, não. Há textos bíblicos aqui que estão te negando. E nessa conversa toda, eu não estou nem lendo a Bíblia para você, hein? Você está vendo, hein? Eu não estou lendo, não. Mas tem textos bíblicos que não leem para você. Lá no livro de Jeremias, meu Deus do céu, lá no livro de Jeremias tem uma palavra que Deus falou na boca do profeta Jeremias, falou assim: ai dos profetas que profetizam mentiras. E agora? Tá entendendo? Outra coisa, lá também no livro de Jeremias tem uma outra palavra, antiguidade. Então arranca esse livro então da sua Bíblia. Se você acha que é das antiguidades, tira daí. Outra coisa que eu quero mostrar para você, que tá no livro do profeta Isaías ele diz: ai dos pastores que não apacentam o rebanho.
quando você vem cá, aí você fala assim, não, isso é velho, isso é antigo. Jesus falou a mesma coisa, mas de modo diferente. Ele falou assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, ele vê o lobo, foge e deixa as ovelhas para serem tragadas pelo lobo. Você sabe o que é um mercenário? É aquele camarada que só pensa no seu dinheiro. Ele não quer saber das suas crises familiares. Ele não quer saber dos seus problemas, se você está desempregado ou não. Se você estiver desempregado, você está amaldiçoado. Se você tiver problema na família, você está amaldiçoado. Você só está abençoado se estiver rolando dinheiro. Não é um pouco estranho, não? Você não consegue perceber a armadilha do diabo aí, não? Pensa nisso. O mercenário só pensa em dinheiro, hein? O mercenário não pensa no bem-estar na alma. O que é o mercenário? O mercenário é aquele que usa as pessoas para lhe manter. Está entendendo? Se você observar na sociedade atual que nós estamos vivendo, você vê aí de filosofia, ciências humanas, todos esses tipos de coisas é para te enganar. Eu não vou dizer que uma boa filosofia não vale a pena. Claro que vale. E nem ciências humanas. Mas as pessoas utilizam esses meios para poder te enganar e faz você pagar a conta para ele. Observa direitinho. Talvez eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Alguns vão falar, não, esse rapaz é metido a saber. Não. Ó, um bom leitor da Bíblia, ele precisa acompanhar as tendências. O que é tendências? As mudanças de comportamento da sociedade. As modinhas novas que chegam. Que há muitas modinhas que chegam, que as pessoas abraçam, e até isso gera um confronto, conflitos e confrontos em famílias, principalmente cristãs, na igreja, em relação aos seus pastores. Você está entendendo? E as pessoas não param. Bom, está apresentando aqui, por exemplo, eu estou aqui, esse alicate aqui, ó, é um alicate de unhas, tá vendo? Ele foi apresentado na sociedade. Você vai usar um alicate de unha desse sem ao menos entender qual os impactos que ele tem, positivo e negativo? Não, você precisa saber. Lê o manual dele. Será que eu posso possuir esse alicate? Exemplo. Então, muitas tendências que chegam deveriam ser examinadas. Qual o impacto dela na minha vida? Você está entendendo? Tem muita coisa precisando prestar atenção para nós não sermos enganados e seduzidos pelas palavras que nos dizem. Porque a essência da palavra de Deus é totalmente diferente daquilo que as pessoas pensam. Há muitas verdades daqueles que dizem a palavra de Deus. Mas no meio dessas verdades, tá? Entre essas verdades que são faladas, há o engano. Tome muito cuidado com isso. Porque depois que tudo isso terminar, Deus não quer te abençoar para você ficar aqui. Não, Deus quer te abençoar aqui e depois que você passar dessa para outra. Tá certo? A gente volta a conversar numa próxima.